Atos 4, porque neste mês nós vamos dedicar um pouco a falar sobre mordomia cristã nas congregações. E gostaria de partilhar convosco também este que é o sentimento de uma igreja, que é um sonho que nós temos para a Igreja de Jesus Cristo. É o sonho que nós temos, ver isto acontecer nos nossos dias. Antes de acontecer o que aconteceu ali, mas vamos só ver como eram modos de vida daquela igreja. Atos 4:32 diz-nos assim a palavra do Senhor: e era um coração e alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Oh, irmão, quando chegamos ao céu, é mais um vídeo que eu quero ver. O vídeo desta vida de igreja. Uma igreja que vivia numa comunidade íntima. Homens e mulheres de povos diferentes, de passados diferentes, de histórias de vidas diferentes. Homens e mulheres que estavam juntos e que eram as sementes vivas daquilo que nós hoje temos aqui, que é a Igreja de Jesus Cristo. Gente que pagou um preço muito alto. Eles não davam o dízimo. Eles davam tudo. Era muito diferente. Às vezes eu sei que há críticos e pessoas, e às vezes aí nas redes sociais, a criticar o dízimo. Isso é o padrão do Antigo Testamento. Olha, é o mínimo dos mínimos, porque se formos para o padrão do Novo Testamento, eles trabalhavam para servir a comunidade, para que o Evangelho avançasse, e traziam e deixavam de ter coisas que eram propriamente suas para ser comum. Sabemos que, graças a Deus, não é necessário isso nos nossos dias, e muitos de nós temos até familiares que não se partilham da mesma fé, e às vezes é tão difícil gerir, principalmente quando isso acontece, e temos princípios de vida diferentes. Mas esta doutrina da mordomia é bela, ela é bíblica, ela é edificante e faz parte da vida cristã. E não é nada que deve ser difícil de ministrar. Não é nada que deve ser difícil de ministrar. Na reunião do ministério, aconselharam o pastor para falar sobre isso. E eu, como sou um homem que recebo o conselho da maioria, então preparei-me para falar sobre isso durante este mês. Porque as nossas ofertas, a nível geral, baixaram nestes últimos 3 meses. Não acredito que tenha sido por causa de mim que baixaram. Não quero acreditar nisso. Ainda que o diabo às vezes é com esses pensamentos a dizer que se calhar os irmãos não acreditam tanto na liderança de alguém mais jovem, seja o que for. Mas não acredito que tenha sido por isso. Isso nós repreendemos essas vozes no nome de Jesus. Mas a verdade é que os irmãos olham e dizem, se calhar não estamos numa nova fase e são os meses mais difíceis no início do ano, depois dos natais e dessas coisas todas, e também estamos a passar dias difíceis como nunca. Mas, irmãos, não é difícil pregar sobre isso, porque tudo tem que fluir de um coração grato. Então eu vou começar por aí, irmãos, falar sobre os motivos que nos devem levar a uma correta mordomia daquilo que o Senhor nos dá. E mordomia não vou falar apenas de contribuição é o menor. Eu vou falar dos dons, do tempo, da vida, daquilo que o Senhor nos dá para nós entregarmos de volta a Ele. E para o princípio da mordomia funcional, nós temos que fazer um passeio por salmos. Eu tinha muitos versículos, mas vou só escolher 3 salmos. E o primeiro é Salmo 103, verso 2 e 3. E o salmista diz assim: bendizes a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, quando nós damos do nosso tempo, quando nós damos de parte do nosso rendimento, quando nós contribuímos para a obra do Senhor, tem que ser resultado de um coração grato. De um coração grato por tudo o que nós temos é de Deus.
Nós, quando nos entregamos a Jesus Cristo, nós declaramos que Jesus Cristo é Senhor. E sabem que Senhor significa dono. Há muita gente que não gosta da palavra dono. É mais bonito dizer és Senhor, és Senhor. Mas Senhor significa dono. Então, se Ele é o nosso Senhor, tudo o que nós temos lhe pertence a Ele. Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor? O que é que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que é que eu lhe vou dar de volta? O que é que eu posso dar de volta ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Esta semana nós viajámos muito, fomos casar o meu cunhado com a minha prima. 2 histórias de vida diferentes. Uma história de restauração, uma história de fidelidade e pureza. 2 histórias, 2 vidas que se unem agora numa só história. Uma história de restauração de alguém que cresceu nos caminhos do Senhor, o meu cunhado, que casou na igreja, jovenzinho, quase adolescente, e que serviu ao Senhor durante um tempo e depois se afastou e deixou que outras coisas tomassem prioridade na sua vida e acabou por não apenas destruir a sua vida espiritual, o seu casamento, os seus relacionamentos. E no meio de ruínas, depois de muita oração, jejum, orações dos seus pais, de nós, seus irmãos, a orar constantemente por ele, foi no casamento da minha filha, que faz um ano agora, dia 7 do mês que vem, que ele já estava a se aproximar, nós já estávamos a falar. Deus usou a morte dos nossos tios, fomos à Alemanha fazer o funeral num, passado umas semanas fomos fazer o funeral do outro, e durante o tempo que tivemos na casa dele, ministrámos, ele foi-se aproximando de volta ao Senhor, no meio da dor, se foi-se aproximando ao Senhor, e depois veio o casamento da Miriam, e ele se aproximou do Senhor, e ele voltou ao Senhor, e começou a conversar com a Eunice a levá-lo primeiramente ao Senhor, afirmá-lo ao Senhor, e nós até dissemos: Eunice, tens uma missão, fala com ele, se ele gosta de falar contigo. Claro que aquilo foi falando, ele voltou para o Senhor, ele voltou para a igreja, e claro que ele depois deu em paixão, em amor, em namoro, e nós fomos fazer o casamento nestes dias, e nós estávamos ali, e estávamos a ver a história da restauração, mas ao mesmo tempo a história de uma mulher que esperou em Deus, nunca precipitou em relacionamentos, teve de fazer escolhas ao longo da vida, quando o seu coração estava completamente inclinado para alguém que não tinha o mesmo jugo, e escolheu não se misturar com um jugo desigual, e permaneceu puro ao longo dos anos, viveu connosco, esteve na missão, esteve no Baixo do Alentejo, foi o nosso braço direito e esquerdo, quando evangelizávamos na rua, nas campanhas, sempre trabalhando secularmente, fez o Instituto Bíblico, teres uma licença sem vencimento para fazer o Instituto Bíblico, sempre que sustentar-se com as suas mãos de trabalho, sempre a servir a tempo inteiro na obra do Senhor, uma mulher de Deus, que agora Deus lhe dá este presente, numa idade menos jovem, mas ainda bastante jovem e pura, para agora ser a nossa irmã. Ela já era prima 2 vezes e agora é irmã também, graças a Deus. Já era também irmã na fé, como é óbvio. Então temos muitas ligações. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Eu estava a contar ali àquelas pessoas, porque nós estávamos a casar em Olhão, e o meu cunhado, que gosta muito de paisagens bonitas, escolheu um restaurante com uma paisagem ali para a Ria Formosa, e estava ali as ilhas. Eu estava a contar aos alemães, na mesa onde eu fiquei, colegas que ele convidou para virem, para ouvirem o Evangelho durante o seu casamento, e eu estava a falar em inglês, em espanhol, aquilo era uma série de línguas que se falava naquela mesa, sem serem pentecostais, sou eu aqui, era a Isabel, mas estávamos ali e estava a falar e estava a dizer: está a ver aquela ilha ali? Aquela ilha da Colatra? O meu avô era pescador ali. O meu pai era atormentado por espíritos. A minha avó era uma casa de tormento, era uma casa que não havia paz, era uma casa de violência, era uma casa de dor, era uma casa de sofrimento. Era um homem de muito trabalho, mas bruto, porque bebia demais, falava mal, tratava mal a família. E um dia, no desespero, depois do seu filho ser atripulado por aqueles espíritos, alguém levou o Evangelho. Alguém veio da Suíça com 20 e tal anos, com uma missão de ir até à ponta mais fundo da Europa, a última paragem, com uma chamada, com uma visão, e evangelizou aqueles pescadores. E a história da minha família transformou-se.
Deixou de ser história de álcool, de dor, de drama, para a história de libertação. Logo a seguir Deus chama o meu pai para a obra, nós começamos a servir ao Senhor e ao mesmo tempo estava a trabalhar nos meus pais, lá no monte, ali no Cerro de São Miguel, na parte mais interior ali de Olhão, ali do campo, e Deus estava a evangelizar a minha família materna. Oh irmãos, que direi eu? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Salmo 126, 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Oh, irmão, se nós não temos um coração grato, nós não vamos dar de nós, do nosso tempo, dos nossos dons, do nosso dinheiro também, se nós tivermos um coração de grato. Nós não obrigamos ninguém nas Assembleias de Deus a contribuir com o seu tempo, com os seus dons. Nós somos contra outras denominações que eu até aprecio, e até aprecio até algumas seitas que enviam os seus filhos assim que terminam a escola um ano para serem missionários, e apesar de terem lá outro evangelho que não é evangelho puro, aqueles jovens vão para países estranhos, têm que fazer seguros de vida dos seus filhos, e eles andam nas ruas a semear aquilo que eles acham que é a verdade, e os pais dão o melhor dos seus filhos para irem na força da juventude. Que darei eu ao Senhor, irmãos? Que darei eu ao Senhor? Então temos que ser gratos, amém? Gratos a Deus, um coração agradecido a Deus, um coração grato a Deus, irmãos. Eu sei que muitos de nós temos alguns assuntos que nós não conseguimos resolver com Deus, coisas do passado, situações inexplicáveis. Às vezes colocamos isso lá na conta de Deus, mas Senhor, eu não entendo isto, eu não entendo aquilo. Mas se nós percebermos a perspectiva eterna de Deus, a eternidade, aquilo que está preparado para nós, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, se nós pusermos os olhos na eternidade, oh irmãos, que podemos nós dar de troca a Deus. A vida aqui é um vapor que passa, de repente desaparece, e nós vamos estar por todo sempre na presença do Senhor, com aqueles que já foram antes de nós e que foram fiéis até ao fim. Somos gratos a Deus por todos os seus benefícios. Mas devemos também ter gratidão à igreja e aos nossos pastores, aos nossos líderes. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, a palavra do Senhor nos ensina este princípio. E eu estou tão grato a Deus, irmãos, por aquilo que Deus tem feito aqui também, através dos líderes da congregação, os presbíteros, os anciãos, os pastores, evangelistas, aqueles que lideram esta igreja. Devemos ser gratos a Deus. Tessalonicenses 5, verso 12 e 13, diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então esta estima deve ser também fruto de gratidão pelo seu trabalho. Eles presidam, eles vos admoestam, trazem a palavra de Deus para nos orientar. A palavra é o cajado para nós não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas mantermos nesta vereda estreita, mas que leva à vida. Louvado seja o seu santo nome. Então devemos ser gratos também aos pastores, aos líderes. Gratos a Deus, gratos a Deus. Esta gratidão envolve uma entrega de amor. Esta gratidão envolve uma entrega de relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros. Esta gratidão envolve uma entrega dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas influências que temos, dos nossos bens e das nossas contribuições. Havia um hino que todos nós conhecemos, muito antigo, que é morri na cruz por ti, morri, não é? Que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Às vezes precisamos lembrar esses hinos, né? Como Jesus dizer, eu dei tudo, eu dei até a minha última gota de sangue por ti. E tu o que fazes por mim? Então quando nós olhamos para a cruz, nós nos somos constrangidos. Era esse o sentimento da igreja primitiva. Eles sentiam constrangidos a entregar tudo em gratidão pela salvação, em gratidão pela obra do Calvário, em gratidão, irmãos. Os dízimos, as ofertas não são obrigatórias, não são forçados, elas nascem fruto de um coração agradecido. E quero-vos dizer um segredo, irmãos. Nós, pastores, quando pregamos sobre isso, pregamos porque vos amamos. Porque o irmão que é infiel nas contribuições, ele tem graves problemas e nunca consegue endireitar a sua vida. Porque o irmão que não é fiel à palavra, ele não se está a sujeitar a Deus. E quem não se sujeita a Deus não consegue resistir ao diabo.
E quando nós fazemos em obediência, eu lembro-me, irmãos, todos nós passamos por experiências na vida. Em Reguengos de Monsaraz, quando comecei o meu negócio, a certa altura as coisas correram bem no início, depois começaram a correr muito mal. Muito mal. Muito mal, entrei na falência, etc, etc. E nessa altura eu dizia ao Senhor, Senhor, eu voltei para o Senhor, Deus aproveita a dor para falar a nossa alma e o nosso coração, e na dor voltei para o Senhor de coração e alma e disse, Senhor, eu nem o dízimo consigo entregar, Senhor, eu nem consigo tirar o dízimo. Tentar pagar aos funcionários, tentar pagar aos empregados, e nem o dízimo eu consigo tirar, Senhor, que vergonha, que vergonha. E de repente o Espírito Santo, como trouxe à minha mente, diz assim, então mas tu não fazes descontos para a Segurança Social? Quer dizer, os impostos tu tens que entregar, porque se não entregas a coisa corre mal. Eu digo, é verdade, eu faço desconto sobre um salário mínimo, pelo menos é o mínimo também que eu tenho que entregar. Porque se entrega ao Estado sobre o mínimo, porque não tenho lucros, não é? Entrego sobre o mínimo porque não tenho lucros, então pelo menos sobre isso eu tenho que entregar. Irmãos, eu tenho a clara noção, agora que olho para trás, claro, na altura não tive a noção, mas tenho a clara noção que foi neste momento que Deus começou a virar a página financeira da minha vida também. Nós somos fiéis no pouco e então Deus começa-nos a abençoar. E às vezes há irmãos que pensam, mas o meu vencimento é tão pequenino. Irmãos, graças a Deus que é dízimo, que é uma percentagem de quem recebe 5.000 é 500, mas quem recebe 500 é 50. E é uma percentagem. Não tem nada a ver com... E Deus fala sobre isso para que haja sustento na sua casa. E nós damos porque sentimos gratidão ao Senhor e queremos pagar e retribuir de alguma maneira para que a obra do Senhor possa avançar, para que mais possam ouvir o Evangelho, para que crianças e jovens que ainda não contribuam possam ter classes, possam ter retiros, possam ter oportunidade de crescer nos caminhos do Senhor. Nós doamos alguma coisa e estamos a investir no céu. Então, se a primeira razão é gratidão, a segunda é visão. A igreja precisa de ter visão. A igreja precisa de olhar e ouvir as palavras de Jesus em João 4,35, quando ele diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até à ceifa, levantai os vossos olhos, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. E há tempo de campo branco para a ceifa, irmãos. Às vezes vêm irmãos dizer connosco, no outro dia alguém estava a dizer, há uma série de gente na Reboleira, nós não temos uma igreja na Reboleira. Eu estava a dizer, irmãos, espera aí, calma, nós ainda estamos aqui, que Deus nos deu uma casa para começarmos um grupo familiar, seja o que for. Hoje em dia com os transportes nem é assim tão difícil. Disse, olha, tem a congregação da Buraca que é ali mais perto, vão a uma congregação mais perto. Hoje em dia não é assim tão difícil. Os irmãos que vêm a esta congregação, muitos nem vivem em Odivelas, vêm aqui porque se identificam com os irmãos, mas a verdade é que nós temos que ter visão. E o mundo mostra-nos que até mesmo no mundo secular, os grandes empresários montam suas empresas quando têm uma visão, têm um sonho, há uma abertura de mercado, eles dizem, vou avançar, e avançam com uma fé que não é em Deus, é uma fé na visão que eles têm empresarial. E quanto mais nós temos a palavra de Deus que nos diz, levantem os olhos, os campos estão brancos, há muita gente para ser conquistada para Jesus, para isso é preciso recursos. Nós sonhamos ter um evangelista na Assembleia de Deus de Lisboa a tempo inteiro, que esteja permanentemente com jovens nas ruas, a evangelizar, permanentemente junto às universidades, às paragens de metro, ali a evangelizar, a falar e a proclamar, que há tanta gente que nós não chegamos com redes sociais, que estamos a investir em termos de redes sociais, publicidade para chegar a mais pessoas, mas há muita gente na rua que às vezes está cabisbaixa, que está a decidir pôr termo à vida e precisa de ouvir a palavra de Deus. Eu estava a ler hoje no meu devocional e foi muito interessante porque até veio de encontro aqui à palavra que tinha preparado ontem. E eu estava a dizer que há um irmão nos Estados Unidos. Ele cita o nome, o irmão que está a escrever o devocional está a contar a história. Há um irmão nos Estados Unidos que vai sempre lá, os irmãos sabem que eles param no carro para tudo, até para levantar o dinheiro no multibanco, é no carro. Eles têm caixas multibanco, que entra-se com o carro,
tira-se o dinheiro. Ninguém sai do carro para nada nos Estados Unidos. Eles gostam muito de andar sempre ali com as massagens dos estofos dos carros, não sei. Por isso é que também muitos deles são bastante assim espaçosos. Ele diz que há um irmão que vai todos os dias buscar o seu café. Nós, graças a Deus, gostamos de sentar à mesa e beber um cafezinho, um expresso. Mas eles gostam de dar sempre com um balde de café, não é? Um balde de café na mão. Então ele vai sempre, todos os dias, vai buscar o seu café na sua pick-up, certamente, e diz: quero pagar o meu café e o café do carro, da pessoa do carro que vem a seguir a mim. E faz isso todos os dias. Durante décadas ele fez isso. E houve um dia que ele abre o jornal local e estava lá: carta anónima a quem paga o café. A quem paga o café, quem me pagou o café. E diz assim: muito obrigado por teres-me pagado o café naquele dia tal, e diz o dia. Aquele café foi uma expressão de amor. Eu sentia que não era amado por ninguém e tinha decidido naquele dia pôr termo à minha vida. E quando a senhora lá do guichê disse: o seu café está pago, aquela pessoa que antes de si pagou e disse que Deus o ama e que quer abençoar a sua vida com esse café. Aquelas palavras, não sei quem foi, ele disse: foi a única, teve que ser no jornal para ele descobrir o que estava a semear. Mas semeou toda a vida, sentiu fazer aquilo. E Deus quer dar ideias criativas a cada um de nós, para nós podermos abençoar outras vidas, amar outras vidas, sermos a manifestação da expressão. E nós precisamos de recursos como igreja, mas individualmente também investir, irmãos. Nós precisamos de investir nos ministérios, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, em missões, na assistência social, no louvor. E para isso, claro, tem que haver visão. Quando nós contribuímos para a obra, nós temos visão. Queremos que o reino seja ampliado. Queremos que a igreja possa se levantar em autoridade. A visão desperta em nós um desprendimento e uma alegria por fazermos parte de alguma coisa. Talvez o irmão já tenha uma certa idade, talvez o irmão não pode ir para a rua evangelizar, talvez o irmão já não tenha forças para fazer aquilo que os jovens fazem, porque é natural da sua idade e na nossa idade é outra, mas o irmão se calhar tem já as suas contas certinhas, já tem as suas contas todas certas. Eu sei que o irmão ajuda provavelmente os filhos e os netos, porque é natural às vezes eles também poderem se ancorar ali ao apoio da estabilidade. Mas irmão, quando nós contribuímos para a obra de Deus, quando nós estamos a dar, às vezes nem podemos ir, mas estamos a contribuir para que outros possam ir, para que outros possam ir à Guiné-Bissau, para que outros possam ir a Cabo Verde, para que outros possam ir para o Alentejo, como nós ouvimos testemunhos agora de Viana do Alentejo, quando o irmão estava a mostrar aquele vídeo, certamente depois os irmãos vão ver aqui também, daquela casa de oração com uma sala descomunical. Não havia nada há meses atrás, agora já há pessoas, e quando eles avançam para o Alvito ou de Conselho, sem porta aberta ao Evangelho, irmãos, quando nós estamos para a obra de Deus, nós estamos a investir no banco do céu, onde é o melhor investimento, ninguém rouba, não entra traça, não entra ferrugem, não entra ladrão, não há enganos, não vai à falência. Não é o banco do Espírito Santo da terra, é o banco do Espírito Santo do céu. Visão. Quando contribuímos por visão. Oramos, pegamos a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa promessa de fé, dizemos: Senhor, que esse dinheiro seja bem utilizado. E a nós que estamos na responsabilidade, com temor e tremor, temos que gerir essas ofertas sacrificiais dos irmãos, para que a obra do Senhor avance, para que mais pessoas possam ouvir e se tornar filhos de Deus, por adoção, sem merecer, como nós não merecíamos, mas através das nossas contribuições. Então, visão deve ser o segundo motivo. Terceiro, fidelidade, irmãos. Deus é fiel. Nós cantamos: Tu és fiel, Senhor. O irmão Jorge Pinheiro, no domingo passado, no nosso culto das 3, ele chocou os irmãos e disse: Vou-vos escandalizar, porque tinha acabado de cantar Tu és fiel, Senhor. E logo a seguir ele diz assim: O Senhor não é fiel a mim. E pronto, os irmãos ficou tudo assim em silêncio. O que é que ele estava aqui a dizer? O Senhor não é fiel a mim. Toda a gente ficou em silêncio, como os irmãos estão a ficar agora. Que barbaridade vai sair daqui agora? O Senhor é fiel à sua palavra. Amém, assim. E por causa que é fiel à sua palavra, é fiel a mim. Está certo. Mas ele fez isso para a gente acordar, não é? Na verdade, sim, o Senhor é fiel à sua palavra para a cumprir.
E quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, quando nós obedecemos à palavra de Deus, então a sua fidelidade se manifesta também na nossa vida. Há irmãos que às vezes perguntam: irmão, minha vida nunca mais desabrocha, ando sempre a lutar para colocar o pão sobre a mesa, porquê que o Senhor não responde às minhas orações? Por que será? Será porque o irmão não é fiel? É que se o irmão não é fiel, o irmão não pode contar com a garantia da palavra de Deus. É isso, a garantia da palavra de Deus. E às vezes nós oramos, nós não fazemos negócios com Deus, mas nós oramos a sua palavra, dizemos: Senhor, está escrito na tua palavra. Se nós, Senhor, ó Pai, formos fiéis, tu repreendes o devorador, tu repreendes, e nós oramos a palavra, porque orar a palavra traz poder, orar a palavra traz libertação, e nós oramos a palavra porque o Senhor é fiel à sua palavra para a cumprir. Na maioria das vezes, as pessoas com menor rendimento são as mais fiéis. Porquê que será? Bom, Jesus explicou porquê. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se vai devotar-se mais a um e vai desprezar o outro. Não podem servir a Deus e a Mamon. Então as pessoas de grandes recursos, não todos, graças a Deus que não são todos. Eu à tarde vou desenvolver um pouco este tema, mas normalmente aquele que serve a Mamon, e a Mamon, irmãos, eu tenho uma pregação sobre Mamon, porque eu li muito sobre Mamon, e amo a ideia que Jesus fala sobre o Mamon e o perigo que é sobre o Mamon. Porque o Mamon era, sem dúvida, um deus antigo, mas passados anos tornou-se uma expressão no hebraico ou no aramaico que falava sobre uma ideia de estabilidade, uma ideia de ser estável financeiro. Era mais do que servir. E às vezes as pessoas, por causa da sua estabilidade, porque fazem contas, irmãos, e quando chega a contribuição, nós não dá para fazer contas. Aí temos que entrar na fé. Eu quero-vos dizer, se eu fizesse contas todos os meses, não dava. Mas porque nós não fazemos contas, mas confiamos no Senhor e tiramos a primeira parte que pertence a Deus. Oh, irmãos, eu cresci, claro, eu sou filho de pastor. Eu cresci no interior. E uma das coisas que eu mais apreciava é aquelas irmãs, às vezes, para nós crianças, vinham dizer: está aqui já o envelope do dízimo, já está aqui guardadinho, já recebi, já está aqui guardado. O primeiro dinheiro vem logo aqui para dentro, para este envelope. E às vezes fica lá na prateleira. Às vezes parece que o diabo diz: mas vai lá buscar, porque é que estás aí a não comer isto, a não comer aquilo? Vai lá buscar. E eu: não, naquilo eu não mexo, aquilo é no Senhor. E quando nós às vezes somos provados e até tentados, mas permanecemos fiéis, Deus é fiel à sua palavra. Irmãos, eu fico às vezes chocado quando há líderes de louvor, líderes de ministérios, líderes de comunical, profissionais liberais, estudantes idosos que não são fiéis nas suas contribuições. Apocalipse 2:10 diz: não temais as coisas que têm de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova, e tereis a tribulação 10 dias, sempre a tribulação é limitada, louvado seja o seu nome por isso, porque nunca mais somos tentados acima das nossas capacidades, mas depois vem o conselho final: ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, fidelidade, irmãos, fidelidade. Acabamos de cantar Fidelidade é o meu desejo. Mas deixa-nos então ler aquele texto que nós gostamos de ler em Malaquias, no último profeta que falou, inspirado pelo Espírito, antes da vinda de Jesus Cristo. Malaquias, no capítulo 3, e está lá mesmo a encerrar este pacto. Quando nós chegamos ali nesta aliança antiga para entrar na nova aliança, nós encontramos aqui então este texto que nós conhecemos tão bem, Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, que não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos,
A anulação do devorador é das maiores bênçãos que nós podemos ter. É das maiores bênçãos. Alguns irmãos receberam notícia de que não vão pagar mais medicamentos. Grande bênção. Porque há gente a gastar o dinheiro todo da reforma na farmácia. E nós devemos de orar também. Quando a conta aumenta da farmácia, nós devemos pegar nessa conta. Olha, façam como a irmã... agora, a irmã Noémia fazia. Pega na conta, põe no chão, dobra os joelhos em cima da conta e diz: Senhor, eu te entrego esta conta. Senhor, ser fiel à tua palavra. Senhor, ser fiel à tua palavra. Eu quero ser fiel, Senhor, permanecer fiel. Parece que o devorador está aqui a entrar, Senhor. O que é que se passa? Este devorador está a vir roubar, Senhor. Parece que não está a chegar, Senhor. Eu sou fiel. Invoca a palavra do Senhor. Está escrito na tua palavra. Está escrito que trazer os dízimos, tu repreendes o devorador por minha causa, pela minha fidelidade. Senhor, ser fiel, Senhor, ser fiel. E quando nós invocamos o poder da palavra, oh, irmãos, o poder da palavra traz-nos autoridade. Porque apesar do inimigo vir para roubar, matar e destruir, apesar do inimigo vir para nos acusar, ele só pode acusar os infiéis. O inimigo toma isso como autoridade, como uma porta aberta, uma janela na nossa casa. Ele vai dizer ao Senhor... Sabem, eu gosto muito do livro de Jó, porque naquele diálogo que ninguém entende entre Deus e Satanás... Entendemos porque Deus está em todo lado, pronto, mas não interessa, pronto, agora não interessa. Naquele diálogo é o Senhor que diz: vistes lá o meu servo Jó? É? Mas noutros diálogos é o diabo que diz: então, como é que é lá o teu servo que não é fiel? Eu vou lá dar-lhe cabo da vida. E o Senhor diz: pronto, se ele não é fiel à palavra, não é que o Senhor deixe, mas é porque nós não somos fiéis à palavra do Senhor. Nós abrimos uma porta ao inimigo. Mesmo Jó sendo fiel, o devorador veio. Mas não se esqueçam, acabámos de ler em Apocalipse, a tribulação tem sempre um tempo. A tribulação não dura para sempre, irmão. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Tribulação não dura para sempre. Tribulação tem duração limitada. Duração mais pequena que os iogurtes, duração limitada, tem prazo de validade, tribulação, bênção não tem prazo de validade, habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente, bênção é para sempre, tribulação é ainda que eu ande do vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum, o teu cajado, a tua vara me consola, o cajado, a vara é a palavra, Senhor, está escrito na tua palavra que... E quando nós oramos a palavra e seguramos a palavra, passamos o vale. Porque o vale não é o destino. O vale é passagem de caminho no nome de Jesus. E no reino espiritual precisamos tapar a boca a Satanás. E só vamos conseguir fazer isso diante da nossa fidelidade. Quando nós somos fiéis, nós anulamos o devorador. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus. Está aqui Deus. Está aqui Deus. A palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Eu estou debaixo da palavra de Deus. É engraçado que isto faz aqui um efeito de áudio muito especial. Eu estou debaixo da palavra de Deus. Senhor, esta é obediência. Senhor, custa, Senhor. Eu não sei, não posso olhar para a conta, para o extrato. Mas, Senhor, eu vou ser fiel, Senhor. Porque a tua palavra diz: eu sou fiel. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. Não faças isso, não faças isso. A carteira é tua. Não dês a carteira ao Senhor. A carteira é tua. Não, mas eu entreguei a minha vida, Ele é Senhor de tudo. Oh, tu és Senhor de tudo, menos da minha carteira. Não, tu és Senhor de tudo, Senhor. Tu és Senhor de tudo, eu te entreguei tudo, Senhor. É tudo teu, é tudo por ti, é tudo para ti. E no reino espiritual nós tapamos a boca a Satanás quando nós nos sujeitamos a Deus e recebemos a autoridade da palavra para resistir ao diabo, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele obedecerás. E Satanás vai no nome de Jesus, porque a sua palavra nos garante vitória.
Então nós temos que anular o devorador da nossa vida, irmãos. Por isso nós pregamos sobre este assunto. O nosso objetivo não é subir a conta da igreja, porque a conta da igreja, o dinheiro vem e vai. O dinheiro não está na conta para ficar. Só está quando estamos a juntar para um fim, não é? Por exemplo, para as obras estamos a juntar lá uma conta, há lá um fundo, os irmãos trazem uma oferta alçada para isso, está a ser junto para um fim. Os irmãos da graça têm feito um esforço, já conseguiram juntar quase 4.000 euros para a congregação, são irmãs reformadas, com poucas reformas, mas estão a juntar com um fim. Aí nós juntamos, não mexemos, porque tem um fim. Mas quando o dinheiro vem para a obra é para ser investido para que mais pessoas possam ouvir, chegarmos a mais lugares, cobrirmos mais uma área com a palavra de Deus. Então nós anulamos, porque a obediência, sujeitar e obedecer, e a obediência precede a bênção. A obediência precede a bênção. E Deus só vai repreender o devorador para que ele não destrua o fruto da tua terra, se tu fores fiel. Por fim, quando nós somos fiéis, a terminar, nós criamos condições para maiores e maiores bênçãos. Olha, eu vou ler Provérbios. Podia ler... Também temos que ler, pronto. Podia ler, claro. Dai e ser-vos-á dado. Nós conhecemos Lucas 6, 38. Mas deixem lá ler Provérbios 11, 24, que também é bonito. Irmos ao conselho da sabedoria, da palavra do Senhor. E já estou a terminar, irmãos. Peço desculpa pelo longo. Provérbios 11, 24 diz assim a palavra do Senhor. Há alguns que espalham. Aqueles que espalham ainda se lhe acrescenta mais. Os outros que retêm mais do que é justo, mas retêm para a sua perda. Porque a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas com bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Então o que é que ele está a dizer aqui? O que é que a sabedoria nos diz? Há alguns que espalham. Oh, irmãos, eu tenho conhecido gente que espalha, que é uma coisa impressionante. Alguns não sabem, sou diretor, alguns irmãos não sabem, mas eu continuo ainda a trabalhar nas outras organizações. Talvez por isso estou numa fase de um grande esgotamento físico, porque continuo a trabalhar nas outras organizações. E uma das organizações é a Missão Evangélica Intercultural. Nós temos cerca de 20 missionários na nossa missão. E esses 20 missionários recebem daqui, dali, daqui, dali. Existe um casal, irmãos, que nunca querem dar o nome, que sustentam um missionário. Um casal que sustenta um missionário. Com cerca de 2.000 euros todos os meses. Alguém que se calhar teve chamada, nunca falei com eles. Alguém que se calhar teve chamada para ir, mas nunca foi. Ou alguém que o Senhor chamou para fazer dinheiro para enviar outros para ir. Seja qual for das duas opções, quando eles chegarem ao céu, eles vão ver o fruto do seu trabalho. Alguém que decidiu abençoar. Eu posso não ir, mas eu vou enviar. Eu vou enviar. E eles estão a amealhar no céu. Aquele dinheiro no final do ano dava para, ao fim de 2 anos, podiam comprar daqueles carros já muito modernos de 50.000 euros. Ao fim de 4 anos, se calhar já podiam ter um daqueles de 100.000 euros. Podem manter o mesmo carro, podem viver no mesmo apartamento, mas eles estão a criar uma riqueza no céu. Eu estou a usar aqui um exemplo de pessoas que eu nem conheço, mas pelos frutos nós conhecemos. E, meus amados irmãos, quando nós damos, quando nós não retemos, há alguns que espalham, como aquele que eu vi hoje no devocional todos os dias, uma coisa simbólica. Quer pagar o café, a pessoa que está atrás, diga-lhe que foi Jesus que pagou o café e que o ama muito. E a senhora quer? Diga-lhe que foi Jesus, pagou o café, e a pessoa fica a pensar que ele se chama Jesus, não é? É Jesus a mim, é Cristo a mim, Cristo a mim, é Cristo a mim. Diga que foi Jesus que pagou o café e que o ama muito. E então a senhora, pois, olha, Jesus ali da frente pagou-lhe o café e ama muito. Eu não sei se ele faz assim, já estou a inventar, não está na história. Mas estou a imaginar o que é que ele fará para fazer isso, não é? Então, meus amados irmãos, quando nós espalhamos, quem diz aqui, alguns espalham, ainda se acrescenta mais. Espalham, acrescentam. Espalham, acrescentam. Espalham não é no sentido de espalhar, é no sentido de dar. Aqui está no sentido de dar. Dão para várias missões, dão para vários projetos.
Não fazem, venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino. Senhor, agora quero uma televisão nova, um telemóvel novo, Senhor. Agora quero um carro novo, Senhor. Agora quero um sofá novo, Senhor. Agora quero uma balança nova, Senhor. Agora quero uma máquina Bimbi nova. Agora quero, venha a mim o teu... Não, tudo isso está certo, irmãos. Tudo isso está certo. É bom nós gozarmos do fruto do trabalho. Mas há gente que não pensa que quando estão aqui podem fazer história. No céu vai ficar registada a história. Às vezes gente que nós nem imaginamos, gente que nós vemos. Eu não podia dar exemplos, eu na missão tenho vários exemplos. Tenho um exemplo de uma engenheira que faz vinhos, e contribui para vários missionários. Ela trabalha como enóloga e ela financia vários missionários no campo de missão. Ela dá, ela sustenta, ela acredita nos projetos e ela está a semear, irmãos. Porque quanto mais nós damos, mais nós vamos colher. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então não contribuímos para Deus como negócio, não. Nós contribuímos a Deus porque somos fiéis à sua palavra. E a palavra de Deus, quando diz-nos que no dia em que nós chegamos diante de Jesus, Ele vai nos dizer, porque fostes fiel no pouco. Senhor, mas eu só dava uma parte, porque fostes fiel no pouco, sobre muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então chegou o tempo de decidirmos. Queremos servir a Deus ou a Mamão? Queremos seguir a Deus aos nossos projetos. Queremos servir, quanto mais tu não passares o chip, não passares de nível. Tu estás aí nesse jogo da vida e nunca sais do nível, porque tens sempre atrações para te manter nesse mesmo nível. E essas atrações roubam aquilo que podes passar no nível a seguir. Porque no momento em que tu pegares naquilo que Deus dá e começares a investir no reino de Deus, tu vais subir de nível espiritual, e tu vais entrar no céu e vais estar lá muita gente que tu não conheces a dizer assim: oh, irmão João, que bênção! Quem é você? Foi por causa da sua oferta. Sim, porque eles já sabem, já chegaram primeiro, já sabem tudo. Foi por causa da sua oferta que eu estou aqui. Foi por causa da sua contribuição lá para a missão no Alentejo. Foi por causa da sua contribuição lá numa aldeia da Guiné. Foi por causa da sua oferta que eu estou aqui. E vamos ser recebidos no céu. Porque com as riquezas aqui injustas, com o dinheiro injusto da injustiça, nós granjeamos amigos eternos na presença do Senhor. Ajuntai tesouros no céu, diz Jesus. Ajuntai tesouros no céu. Há maior felicidade em dar do que em receber. Que Deus nos faça mordomos fiéis e responsáveis na aplicação dos bens que Ele nos colocou. Vamos escolher a quem servir. Ou vamos amar um e odiar o outro. Vamos servir ao Senhor com tudo o que nós temos, porque Ele é fiel à sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Irmão, nós não queremos controlar nas Assembleias de Deus. Eu sei que há irmãos que não têm vergonha, preferem transferir logo da sua conta diretamente e apenas a tesouraria sabe disso e podemos deduzir isso depois nos impostos. Eu sei que há irmãos que fazem transferências, se assim querem fazer, continuem a fazer sem problema, por MBWay, seja o que for, ou por envelope, mas, irmãos, se por acaso entre nós está alguém que tem sido infiel, ouça a voz da palavra do Senhor. O meu conselho de quem já passou por vales difíceis, em que às vezes tivemos que colocar as contas debaixo dos joelhos e dizer: Senhor, eu quero ser fiel, Senhor. Trata tudo o impossível enquanto eu faço o meu possível. Então nesta manhã, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, a exposição da Tua palavra, que ela possa encontrar corações receptivos e não corações rebeldes. Que ela possa encontrar uma igreja, Senhor, que semeia e que colhe diariamente as Tuas bênçãos. Que ela possa encontrar uma igreja generosa, com alegria em dar, porque sabe que mais feliz é aquele que dá do que o que o recebe. Senhor, ajuda-nos a ter este coração, a criar esta cultura de generosidade, cultura de gratidão, cultura de fidelidade, cultura de obediência, cultura, Senhor, ó Pai, de sermos fiéis à Tua palavra e de nos sujeitarmos à Tua vontade, para que a Tua bênção possa descer sobre nós. Pai, eu oro para aqueles que são fiéis, Senhor, possam sentir, Senhor, possam... Oh Pai, Tu possas revelar as bênçãos que eles estão a receber, Senhor. Oh Pai, abençoa, Senhor, o Teu povo. É a nossa oração. Quando nós, Senhor, oh Pai, dependemos de Ti
E somos gratos por tudo que Tu nos destes. E obrigado por nos poderes dar a oportunidade de participar